dia, pessoal! Bom dia, como vocês estão? Uma live, se pode dizer hoje, semi-espontânea. Eu avisei acho 1h30 de antecedência. Melhor do que minhas últimas, que nem isso eu tinha feito. Então, oi Luca, a Febem, a Mi, shalom, shalom, Gabriela, shalom, shalom para todo mundo que está entrando. Então, qual a ideia de hoje? A ideia de hoje é conversar um pouco, obviamente, sobre o que está acontecendo, já que é impossível não falar disso, mas também mostrar um pouco da realidade, porque eu acho que eu acabei postando menos nesses últimos dias. Então, eu tô agora numa caminhada com meu pai. Meu pai é não é tímido, mas ele não tá tão acostumado com o Instagram, então ele tá aqui do meu lado. Quer dar oi? Olha, vai dar oi, meu pai. Oi, pessoal. Muito prazer em conhecer todos vocês. E obrigado pelo prestígio, pela amizade que vocês têm com a minha filha, a Aline. Tem agora... De quem eu tenho muito orgulho. Tem umas 600 e poucas pessoas nos assistindo agora. Uau! Então, shalom a todo mundo que está entrando. Eu vou também virar um pouco a câmera para vocês assistirem onde a gente está indo. Então, primeira coisa, hoje é sexta-feira em Jerusalém. Daqui um pouquinho, eu acho que daqui uma hora mais ou menos começa Shabbat. Então Jerusalém está em clima de Shabbat. As ruas já tem bem menos movimento, as lojas estão fechadas. Então aqui tem uma farmácia, tem ali um change, um supermercado. Se vocês me veem fazendo live em supermercado, é nesse aqui que eu venho. Então tá tranquilo por causa do Shabbat. Mas as coisas aqui em Jerusalém estão normais. Aqui, pai, estão te dando oi. O pessoal tá te dando oi. Oi. Então, deixa eu explicar o que está acontecendo. Nos últimos dias, o Hamas tem atacado Israel. Sim, os ataques estão acontecendo. Eles não são fake news. Quer dizer, sim, o Hamas lançou mais de 2 mísseis na direção... 2.000 mísseis na direção de Israel em uma questão de 48 horas. Isso sim aconteceu, mas tem que lembrar algumas coisas. Primeiro, Israel sim tem sistema antimísseis, o Iron Dome, o domo de ferro. Se eu conseguir, eu vou fazer um vídeo também explicando um pouco o que ele é, como foi criado e como funciona. Mas a ideia é que os mísseis são jogados, mas a maior parte dos mísseis são interceptados. E segundo, os mísseis não são lançados para todo o país de maneira igual. Então, a grande maioria desses mísseis estão sendo jogados na população que fica próxima de Gaza. As populações judaicas que moram no sul de Israel, Sderot, Ashkelon, Ashdod, Bor Hail, Zikim, toda aquela zona do sul de Israel tem tido bastante ataques. E também no centro de Israel, não tanto como no sul, mas tem tido ataques no centro também. Então, Tel Aviv, Holon, Ramat Aviv, Givatayim, todas as cidades do centro do país. Teve inclusive uma casa de uma família brasileira que foi atingida, o Igor, que é um brasileiro, jogador de futebol brasileiro aqui em Israel, que infelizmente a casa deles foi atingida. Eles estão bem, ele, a esposa e o filho, mas essa é a realidade. E alguém agora perguntou aqui em relação a Eilat. Então sim, caiu também em Eilat. Na realidade foi um ataque diferente em Eilat. Eilat foi um drone, mas sim teve também um caso em Eilat. E no norte de Israel foram lançados, acho que quantos mísseis foram lançados no norte de Israel? Três do Líbano sobre o mar Mediterrâneo. Isso, 3 mísseis foram lançados do Líbano e caíram dentro do mar Mediterrâneo, mas que o Líbano já falou, galera, não temos a ver nada com isso, e prenderam que lançaram. Não é que o Líbano é muito fã de Israel, pessoal, não é isso. Mas o Líbano tem os seus problemas internos, e infelizmente eles estão com uma crise econômica, uma crise política séria dentro do país. E a última coisa que eles querem é bagunça com Israel, então eles, olha, pessoal, não tivemos nada a ver com isso, prenderam quem lançaram. Então, pelo menos a gente sabe que o fronte com o Líbano não vai abrir, provavelmente nenhum outro fronte, só realmente Gaza. Então, é isso. Mísseis estão sendo lançados
contra o sul de Israel, também contra o centro. Aqui em Jerusalém não, no total, a gente ouviu aqui em Jerusalém, na minha casa, uma sirene já fazem 2, 3 dias. E na realidade a gente ouviu ela de longe, ela provavelmente não tocou aqui no meu bairro, mas a gente ouve, a sirene quando toca se ouve de longe também. Por vários motivos. Primeiro, porque os mísseis que são lançados, eles não têm nenhuma mira. Então eles lançam, eles não sabem se vai cair na mesquita de Al-Aqsa, na igreja do Santo Sepulcro ou na minha casa. Eles lançam. Então eles normalmente evitam lançar contra Jerusalém. Deixa eu virar um pouco a câmera para vocês verem onde eu estou caminhando. Então normalmente em Jerusalém não tem mísseis sendo lançados e por isso a vida aqui, pessoal, segue mais ou menos inalterada. E por isso eu vi algumas pessoas perguntando: Aline, tu tá escondendo a verdade da gente, tu não mostra o que tá acontecendo. Primeiro, eu não gosto de falar de coisas ruins, isso vocês sabem. Eu normalmente não escondo a verdade. E o que acontece é que realmente aqui em Jerusalém, vida normal, pessoal. Eu e meu pai, a gente foi na feira ontem, a gente comprou comida, se preparando para o Shabbat, que vai começar daqui um pouquinho. Então, eu vim mostrar agora para vocês o céu azul de Jerusalém. Olha que linda a cor do céu hoje. Ó, minha mãe daí. Oi, mãe. Deem oi para minha mãe, a Betina. Deem oi, Betina. Então, a Aline viu uma notícia que a Jordânia está indo para a fronteira em direção à Cisjordânia em resposta ao chamado de jihad. Isso é verdade? Não. Não a Jordânia, mas tem grupos palestinos que moram lá que vão em direção à fronteira, mas não representam. Sim, é que nem teve mísseis lançados do Líbano. Teve. Foram os libaneses que lançaram? Não. Foram 2, 3 palestinos que lançaram desde o Líbano e o Líbano condenou. A Jordânia tem acordo de paz com Israel desde os anos 90. Então, a Jordânia tem acordo de paz com Israel desde os anos 90. O acordo segue bem, como Israel também tem acordo com o Egito, também com os Emirados Árabes e também agora os novos, que é Emirados Árabes, Bahrein, Sudão e Marrocos. Então, Israel com esses países se dá bem e a Jordânia não tem nenhum interesse de atacar Israel. Não serve nada para eles e nada para a gente também. E então é isso. Para vocês terem uma ideia, pessoal, nem a autoridade palestina está no conflito. Não é um conflito Israel-Palestina. Todos os meios de comunicação que falam está tendo um conflito Israel-Palestina é mentira. Está tendo um conflito Israel-Hamas. Hamas é um grupo terrorista. O grupo terrorista está lançando mísseis contra Israel. Israel está tentando desestruturar e desmontar a infraestrutura desse grupo terrorista. Em resumo de história, é isso que está acontecendo. Infelizmente, o Hamas, como um grupo terrorista, usa escudos humanos. Então, sim, tem vítimas do lado de Gaza. E parte dessas vítimas são civis. É difícil de saber realmente quantas vítimas são civis e quantas não. Porque o Hamas diz que todo mundo é civil. Tirando a liderança, que realmente não tem como esconder, eles tentam dizer, olha, civil, 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 civil. Não sempre é. A maioria das vezes não é, na realidade. Então é muito difícil saber o que está acontecendo, porque dentro de Gaza é controlado por um grupo terrorista e não tem mídia livre. A gente depende da mídia do Hamas. E confiar na mídia do Hamas é a mesma coisa que confiar na mídia da Al-Qaeda, ou do Estado Islâmico, ou da Jihad Islâmica, da Irmandade Muçulmana. Eles todos têm ideologia muito parecida, são braços que surgiram com a mesma ideologia e por isso é difícil acreditar neles. Deixa eu mostrar onde a gente está. Então, aqui. Desculpa que eu não estou conseguindo ler os comentários de todo mundo. Então, só para vocês verem, isso é Jerusalém, pessoal. Jerusalém, vida normal, tem pouca gente na rua porque é Shabbat. Boa parte da população é religiosa, estão se preparando, estão tomando banho, estão preparando as comidas, estão voltando do supermercado. Mas aqui, sim, a vida em Jerusalém, graças a Deus, segue relativamente normal. Outra vez, isso não reflete o país inteiro. O pessoal de Gaza... Meu pai quer dizer alguma coisa? Eu quero te sugerir que tu esclareça o que a mídia está dizendo que Israel invadiu Gaza. Ah, uma boa, pessoal. Vamos lá.
O que eu fiz aqui, gente? Ah, ok. Vocês estão vendo nas redes brasileiras uma informação falsa? Ah, pra quem chegou depois, agora tem 1.400 pessoas assistindo. Esse aqui é meu pai. Dá oi, pai. Então a gente tá dando uma caminhada aqui em Jerusalém. Deixa eu mostrar as flores e daí eu já falo. Eu sei, pessoal, eu tenho uma visão muito positiva em relação à vida. Então não fiquem bravos comigo que eu tô mostrando pra vocês flores enquanto tem mísseis caindo. É a minha maneira de ver o mundo. Agora, voltando a falar o que está acontecendo em Gaza. Israel fez um negócio muito, muito inteligente agora nessa madrugada. O que eles fizeram? Eles levaram, pessoal, uma quantidade de tropas até a fronteira de Gaza, tanques e tropas terrestres, e avisaram, pessoal, a gente vai entrar em Gaza. A gente vai entrar em Gaza. E começaram as notícias do mundo todo dizer: Israel invadiu Gaza, Israel invadiu Gaza, Israel invadiu Gaza. Vocês podem ver isso nas notícias, inclusive no Brasil. E o que Israel fez? Tanques, aviões, tudo pronto do lado de fora. Os aviões por cima de Gaza, os tanques do lado de fora. Todo mundo do Hamas tinha certeza absoluta que Israel ia entrar em Gaza. O que eles fizeram? Eles se prepararam para a invasão e entraram nos túneis. Para quem não sabe, boa parte da ajuda humanitária que chega até Gaza, eles pegam e investem em túneis e em terrorismo. Então tem uma cidade inteira subterrânea embaixo de Gaza. E essa eles chamam de metrô. Se vocês viram as notícias, o metrô de Gaza não é um metrô de trens, é um metrô de túneis terroristas. Então o pessoal do Hamas entrou dentro desses túneis e esperando a invasão israelense. E o que Israel fez? Israel não entrou em Gaza, Israel não invadiu Gaza. Israel atacou os túneis do Hamas. E assim eles mataram parte dos terroristas. Porque a população civil não entra nos túneis. Só os terroristas. Então foi uma maneira de eles acharem que Israel ia atacar, entrar nos túneis para se proteger, se afastaram da população civil. E aí Israel atacou os túneis. Então foi uma maneira que Israel conseguiu... Deixa eu virar um pouco a câmera. Então foi uma maneira que Israel conseguiu de matar parte da liderança do Hamas, parte dos terroristas do Hamas, sem atacar a população civil. Então, foi uma ideia genial. Obviamente, tem bastante gente ainda do Hamas que não foi pega nessa operação, mas foi, eu acho que, na minha opinião, uma ideia bem, bem legal. Deixa eu ver aqui. E o que meu pai tinha falado? Eu queria que tu mostrasse os livros, os CDs que o pessoal deixa. Eu já mostrei isso numa live. Meu pai quer que eu mostre para vocês os livros. Aqui tem as estações de livro. Pessoal, a minha bateria tá baixa, por isso trancou. Então, pessoal, aqui tu pode vir, deixar livros, pegar livros. Então, isso aqui é público, fica assim, isso é para proteger da chuva. Então, é isso que aconteceu nessas últimas 12 horas, ou um pouco mais de 12 horas já, inclusive, foi durante a madrugada de Israel. E então, Israel não entrou em Gaza. A maior parte da população é contra uma invasão terrestre em Gaza, porque acaba que uma invasão terrestre causa bem mais mortes, tanto de soldados israelenses como do lado de Gaza. Mas sempre a dificuldade é que não, como tu vai pegar terroristas escondidos dentro de uma população civil sem entrar para pegar eles. Quem perguntou se meu pai mora aqui, não. Meu pai mora no Brasil, ele mora em Porto Alegre, ele está aqui de visita em Israel. Ele chegou faz 14 dias. Vamos lá passar na pracinha com as crianças, pai. Então alguém perguntou como está a situação em Tel Aviv. A situação em Tel Aviv está um pouco mais complicada. A situação está super complicada no sul, porque como funciona o domo da rocha o domo de ferro em um segundo. Quando é lançado um míssil de Gaza, Israel calcula onde esse míssil vai cair. E aí eles mandam um segundo míssil interceptar ele e explodem e caem no ar. Mas não todos os mísseis são interceptados, então da mesma maneira toca uma sirene e as pessoas precisam ir para o abrigo antibombas. Quanto mais longe o míssil viaja, mais tempo se tem para ir para o abrigo. Aqui em Jerusalém são 90 segundos, quer dizer, tu tem 1 minuto e meio, do momento que começa a tocar a sirene até tu se trancar num bunker.
Para o pessoal que mora do lado de Gaza, são 15 segundos. Pessoal, 2.000 mísseis, sendo que a maioria foram lançados naquela região. Quer dizer, literalmente tu tá caminhando, indo pro supermercado, levando teu filho no médico, o que for. Nossa, deixa eu só virar aqui. Tinha uma família bonitinha aqui fazendo passeio, agora eles foram embora. Mas o que acontece? A live vai ficar salva. Eu sempre tento salvar todas as minhas lives onde são, lá no YouTube, aqui no Instagram. Às vezes o Instagram deleta minhas lives, então se ela não salva depois é porque o Instagram deletou. Eu não sei se eles fazem por maldade, eu acho que é realmente problema do sistema. Às vezes eu faço lives longas, mas então, o que acontece? 15 segundos, pessoal. Então tu tá no teu dia a dia, tu tá brincando com as crianças na pracinha, toca a sirene 15 segundos sem se refugiar. E é extremamente estressante. E realmente isso traumatiza crianças e isso deixa pessoas... isso traumatiza crianças, isso deixa a população estressada, quer dizer, tu tem medo de supermercado porque se está no caminho toca a sirene, porque os bunkers eles são nas casas, nos comércios, mas não na rua. Até que no sul até tem, nas paradas de ônibus normalmente tem bunker. Mas a população fica extremamente estressada. Em Tel Aviv não é assim tanto, porque Tel Aviv teve algumas sirenes, mas quer dizer, foi em alguns momentos. Então teve algumas durante o dia, algumas durante a noite, mas não é constantemente como a população do sul de Israel. Que realmente tem sofrido bastante. Eu tenho amigos que moram no sul de Israel, a gente conversou com eles, realmente a situação é complicada, mas a população de Israel entende, quer dizer, a gente não tem muita opção, a gente tem que realmente se proteger do Hamas. Não é que o Hamas amanhã vai acordar e decidir que eles querem negociar a paz com Israel. Vamos lá, pai? Vamos seguir caminhando. Não é que amanhã o Hamas vai acordar e vai decidir fazer as pazes com Israel. O Hamas é um grupo terrorista, desde a sua fundação eles lutam pela destruição do Estado de Israel e pelo jeito eles vão lutar até o seu último dia pela destruição do Estado de Israel. E por isso, pessoal, se eu posso dizer algumas coisas dessa live aqui bem aleatória que eu tô fazendo, tem algumas coisas que eu quero que vocês levem com vocês e que vocês entendam a realidade. Primeiro, apoiar o Hamas não é apoiar a causa palestina. Tem maneiras corretas e boas de apoiar a causa palestina, pessoal. A causa palestina é a independência de um Estado palestino. E existe maneiras de apoiar, de mandar recursos, de apoiar moralmente. Apoiar o Hamas é apoiar alguém que busca a destruição do Estado de Israel. Apoiar o Hamas é lutar contra Israel. Não é a mesma coisa que apoiar os palestinos. Isso é super importante a gente entender. O Hamas mata a própria população. O Hamas oprime a sua própria população. Pensem, pessoal, que por volta aí de 20% dos mísseis lançados de Gaza pelo Hamas caem em território de Gaza. No primeiro dia eu tinha visto os números. Tinham 850 mísseis caídos em Israel. 200 em Gaza. Pessoal, pensem o valor humano que o Hamas dá para a própria população deles, sendo que eles... ¿De dónde são vocês? Minha esposa é do Brasil e eu sou de Espanha. Tu brasileira? Não. A esposa do rapaz que está lá no fundo também é brasileira. De Porto Alegre. Porto Alegre. Ela de Meta. Cássia, brasileiro. Eu vi ela falando, passou alguém falando no telefone celular. Aqui, pessoal, é bagunça aqui no parque. A gente achou uns latino-americanos e também a menina que está chegando. Deixa eu virar a câmera para vocês verem melhor. A menina que está chegando é brasileira, que está com as calças brancas. E vocês de onde são? De Cáceres, eu sou de Espanha. Ah, tem um espanhol aqui. Casado com uma brasileira. Casado com uma brasileira. E a criança nasceu em São Paulo. E a criança, então, a criança é de São Paulo.
É um paulistano. Oi. Oi, tudo bem? Quando Tudo você bem. passou falando português, eu disse, não, deve ser a minha cabeça aqui. Ah, é que nunca escutamos, então quando a gente escuta, ai, será? Não, aqui não se escuta muito, não se escuta muito português aqui mesmo. Bastante. Eu tenho um grupo de mães, mães brasileiras em Israel. Legal. Só que estão tudo espalhado, né? A única vez que conversamos foi: oi, sou Cássia, sou do Brasil. Vai. Meu marido é espanhol e a gente tá aqui por razão de trabalho, não sei o quê. Estou no centro de Jerusalém, qualquer coisa, não? Vocês moram aqui em Jerusalém mesmo? Sim, a gente Eu vou deixar vocês continuarem falando e eu vou seguir. Eu tô aqui numa live, tem um pessoal. Tem o pessoal nos assistindo. Não, é só porque a conversa depois fica muito pessoal e ela não sabe que eu tô filmando, eu acho. Mas, deixa eu explicar então. Oi. A Cássia te reconheceu, Israel com a Aline. Oi, então eu tô fazendo uma live agora pro pessoal. Ela está aqui. Eu moro aqui em Rasco. Você tem raízes hebreias, não? Sim. Sim, que eu vejo você como uma gente, adoro esse negócio. Onde eu acho essa moça? Então E o eu que moro vocês aqui. vieram fazer aqui? Meu marido trabalha numa Então, empresa desculpa, espanhola. pessoal. Assim, a gente pula de um assunto para o outro, eu sou extremamente fácil de ser distraída. Mas o que eu tava falando em relação ao Hamas. Vamos lá. O que acontece? No primeiro dia, 850 mísseis vieram para Israel, 200 mísseis foram lançados para Gaza. Pensem qual a importância que o Hamas dá para a própria população deles, sabendo que eles estão lançando mísseis que têm 20% de chance de matar palestinos de Gaza. Quer dizer, valor à vida humana, zero. E isso é tanto a judeus, a israelenses, a cristãos e também a palestinos. Então, não é hoje, não é amanhã. O Hamas não vai decidir fazer a paz, o Hamas não vai começar a respeitar a própria população, o Hamas não vai ser democrático. Então, essa é a realidade. E por isso, pessoal, a causa palestina e o Hamas são duas coisas completamente diferentes. Querem apoiar, apoiem a autoridade palestina, o governo que foi eleito legitimamente, apoiem que eles tenham eleições, pessoal. Eles têm a última eleição para presidente na autoridade palestina foi em 2006, se eu não me engano, ou 2005 ou 2006. Quer dizer, eles estão há anos sem eleições. Querem apoiar a população palestina, apoiem a eleição deles. Que eles tenham uma democracia também, que eles tenham direitos, que os cristãos também da autoridade palestina tenham uma vida melhor e que com certeza os cristãos que moram sob o domínio de Gaza tenham uma qualidade de vida mínima. Que igrejas foram vandalizadas, igrejas foram destruídas. A maior parte dos cristãos da faixa de Gaza tiveram que fugir e foram refugiados ou em Israel ou na Cisjordânia, que a Cisjordânia, sim, não tem nada a ver com a faixa de Gaza. Passou um corvo atrás de mim. Então, era isso que eu queria, na realidade, começar a contar para vocês. E também, obviamente, cuidem com o que vocês veem na mídia. Mesmo as grandes mídias no Brasil se enganam, às vezes a propósito, às vezes não. Por exemplo, essa questão que Israel entrou em Gaza fisicamente e que teve uma invasão de Gaza. Foi, na realidade, um truque da mídia do exército israelense para a mídia. Eu tenho que ir perto de meu pai, vamos buscar ele. Deixa eu virar aqui a câmera. Então, perguntar aqui se a Rússia vai apoiar o Hamas. Eu acho que não. Quem apoia o Hamas é todas as pessoas que querem a destruição do Estado de Israel. Isso, por exemplo, o Irã. Boa parte dos mísseis, se calcula que o Hamas, no início desse conflito, tem 14 mil mísseis para lutar contra Israel. Mais de 2 mil foram lançados, mais de 1.000 foram destruídos por Israel antes de serem lançados, mas eles ainda têm milhares de mísseis. E isso é por causa do Irã. Irã e outras organizações que apoiam a destruição do Estado de Israel. Deixa eu ver aqui. Aline, a porta de Damasco foi o problema, verdade ou mentira? Então, pessoal, tem uma coisa que é estopim. Esse conflito, pessoal, não é de hoje, não é uma coisa, que nem dizer a morte do Franz Ferdinand causou a Guerra Mundial. Não. A Guerra Mundial ia acontecer sim ou sim.
E eu acho que a mesma coisa nesse caso é que isso ia acontecer. Da mesma maneira, estavam esperando um motivo e acharam um motivo. Deixa eu ver aqui. A Rússia apoia o Irã, por isso eu perguntei. Sim, indiretamente eles acabam apoiando, já que eles apoiam o Irã, mas é diferente. É diferente apoiar diretamente o Hamas e apoiar o Irã. Infelizmente, o Irã, ele desestabiliza o Oriente Médio. O Irã luta contra Israel, mas não só contra Israel. Ele é uma ameaça para a Arábia Saudita, ele é uma ameaça para o resto do Oriente Médio também. É uma ameaça para os Emirados Árabes. E por isso o Irã é o bagunceiro da turma. Quer dizer, sempre tem alguém para trazer problema. Infelizmente o Irã, nas últimas décadas, é quem tem trazido problema aqui para o Oriente Médio. Nem sempre foi assim. O Irã, ele era um país não democrático, obviamente, mas ele era um país ocidentalizado. Até 1979 tinha um voo direto todos os dias, Tel Aviv-Teherã. Quer dizer, Tel Aviv em Israel, Teherã no Irã. Pessoal, voos diretos todos os dias. E de repente, a revolução aconteceu, os ayatollahs assumiram e aí eles mudaram completamente a opinião, a posição do Irã. E por isso é diferente. Um governo não representa um povo. Isso quer dizer, o povo iraniano é um povo extremamente culto. Muitos deles são a favor de Israel ou têm simpatia por Israel. Muitos já visitaram Israel, como também no Líbano, como também em outros países. E infelizmente o governo faz o que quer e o que eles querem é tentar destruir Israel. E não vão conseguir, pessoal. Isso é o pior de tudo. Eles estão gastando dinheiro, eles estão causando sofrimento humano dos dois lados. Para quê? Israel não vai para lugar nenhum. E isso também para o Hamas. Em vez de eles pegarem esse dinheiro que eles usaram milhões e milhões de dólares para construir túneis e construir 14 mil mísseis, eles podiam ter pego esse dinheiro e construído escolas, hospitais, infraestrutura e ajudar o próprio povo deles. Sim, para quem está preocupado como eu tô bem, pessoal, aqui em Jerusalém, a vida é tranquila, por isso eu quis também trazer vocês, porque vocês ficam vendo eu em casa fico dizendo que eu tô bem. Então, é um maior perigo eu cair sozinha. Então eu queria mostrar para vocês como... Desculpa, deixa eu virar a tela. Tem que destruir o Irã. Eu não acho que tem que destruir o Irã. Eu acho que o Irã tem que sim mudar o governo. A culpa não é do povo iraniano, como a culpa também não é do povo de Gaza. A culpa é do Hamas, que sim é parte do povo de Gaza, que sim os ayatollahs são parte do Irã, mas eles não são o Irã, como o Hamas também não são os palestinos. Isso é importante. Isso é importante. Então, alguém perguntou de matando crianças. Pessoal, dá uma dó no coração de ouvir as pessoas falando isso. Por quê? Primeiro, tudo que sai na mídia palestina, de Gaza, a mídia do Hamas, pessoal, põe 2 pés atrás. Eles só morreram crianças, não eram crianças, eram terroristas. Então, primeiro tem isso. E segundo, quando morrem crianças, e isso acontece, é porque o Hamas usa essas crianças como escudos humanos. O Hamas está matando essas crianças. O Hamas, quando lança mísseis do pátio de uma escola, eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem que Israel provavelmente não vai revidar. Tem alguém correndo atrás de mim. Israel não vai revidar porque Israel não quer matar essas crianças. O que Israel faz é manda aviso dizendo evacuem a área, a gente vai destruir a área porque foram lançados mísseis. O Hamas às vezes não deixa as crianças saírem. O Hamas sabe que vão cair mísseis, sabe onde vão cair mísseis porque Israel avisa e ainda assim eles deixam crianças lá para essas crianças morrerem. Essas crianças, o sangue dessas crianças está na mão do Hamas. E isso é importante a gente entender. Infelizmente também pessoas inocentes morrem em guerra. Quem começou essa guerra foi o Hamas. E a única maneira dessa guerra terminar é com o fim do Hamas. E por isso é importante a gente entender. Israel está matando crianças palestinas. Não, pessoal, o conflito não é simples. Crianças morreram, sim. Vamos perguntar por quê. E vamos apontar o dedo para quem realmente é responsável por isso. Não sei se vocês estão vendo, eu estou ficando irritada quando eu falo disso. E ver as milhares de pessoas repetindo as mentiras da mídia, eu fico extremamente irritada. Porque Israel teve feito de tudo
para evitar a morte de civis inocentes, adultos ou crianças, mas principalmente crianças. E ainda assim, o Hamas faz de tudo para crianças morrerem. Quanto mais crianças morrem em Gaza, melhor para o Hamas. O Hamas não se preocupa com a sua população, a gente já falou disso. O Hamas quer que as crianças morram, quer falar que crianças morreram, morrendo ou não, eles falam disso. Eles pegam crianças ensanguentadas, eles pegam roupas ensanguentadas, eles pegam mulheres para chorar por crianças que às vezes não morreram. Porque quanto mais crianças morrem, se morreram ou não já é outra questão, como a gente falou, isso causa comoção internacional, isso causa ódio a Israel, isso causa deslegitimação do Estado de Israel. E o que a gente ouve nesses últimos dias é: o Estado de Israel não deveria existir, o Estado de Israel faz isso, o Estado de Israel. O Estado de Israel não é o Estado perfeito como nenhum Estado do mundo é. Os Estados Unidos não é perfeito, o Brasil não é perfeito, Israel não é perfeito, e a Suíça não é perfeita, onde a minha irmã mora também, a Alemanha, onde eu morei, também não é perfeito. Todos os países têm os seus problemas, mas isso não tira o direito de nenhum país existir. E usar isso para tentar destruir o Estado de Israel, o Hamas sabe. Israel sabe, o Hamas sabe que militarmente eles não vão conseguir destruir Israel. O que eles estão fazendo é uma guerra midiática, e a guerra midiática eles estão ganhando. Não é de hoje, não é de ontem, é de anos. E é isso aí. Em relação ao pessoal que está perguntando em relação ao Biden, o Biden não é contra o Estado de Israel, de jeito nenhum, mas o Biden não é uma pessoa que apoia Israel incondicionalmente, não é alguém que vai estar cuidando de Israel como outros presidentes americanos cuidaram. Eu não preciso nem comparar com Trump, eu estou dizendo como outros presidentes cuidaram no passado também. E por isso, o Irã, o Hamas e outros grupos se sentem mais à vontade de atacar Israel, porque sabem que a chance dos Estados Unidos apoiarem veementemente Israel é menor. Infelizmente, o Biden condenou o Hamas, obviamente, mas não é a mesma coisa. E a política que o Obama fez, a gente está falando agora, não o Biden, o Obama, desestabilizou o Oriente Médio. Muitos dos conflitos que acontecem no Oriente Médio hoje em dia são reflexo de uma política do Obama. A guerra civil da Síria é reflexo do que o Obama fez. Eu acho que ele era bem intencionado, eu acho que o que ele fez com a Primavera Árabe, o que ele buscou a democracia nos países do Oriente Médio, eu acho que muitas vezes sim era bem intencionado, mas eu acho que no final das contas... meu pai tá aqui, ele voltou. Mas eu acho que no final das contas o que ele fez acabou desestabilizando o Oriente Médio, e as populações que vivem aqui em Israel, em Gaza, Síria, Líbano, Egito, Líbia e outros países do Oriente Médio pagaram e pagam o preço por uma política irresponsável. E é muito fácil às vezes morar em outros lugares do mundo e se meter no conflito do Oriente Médio. Eu acho que o conflito do Oriente Médio é extremamente complexo. Mesmo quem mora aqui, pessoal, a gente tem que continuar lendo, a gente tem que continuar olhando. E então, para terminar a live, porque meu pai quer voltar também para casa e minha bateria está terminando. Mas apoiem a causa palestina, não apoiem o Hamas. Querem apoiar a causa palestina? Tem milhares de maneiras. A minha singela maneira foi ir na Autoridade Palestina. Vocês viram, antes de começar tudo isso, eu fui na Autoridade Palestina, eu fui em Belém, eu fui em Jericó e eu vou em outras cidades. Eu mostro os lugares lindos que tem lá, incentiva o turismo. E dizer, pessoal, venham para Israel, conheçam os lugares, comam nos restaurantes deles, comprem o artesanato deles. Isso é apoiar a população civil de bem, que quer trabalhar e quer ganhar dinheiro e quer viver a vida deles, e eles são a maioria da Autoridade Palestina e eles são a maioria da população. Não apoiem o Hamas, não apoiem quem tenta destruir o Estado de Israel e não apoiem fake news, para nenhum dos dois lados. Então é isso, pessoal. Meu pai tá aqui. Quer dar tchau para eles, pai? Agora são quase 2.000 pessoas. Dá tchauzinho. Tchau, tchau, pessoal. Prazer em conhecer vocês. Então, só peçam para terminar as coisas. Só para terminar, a vida aqui em Jerusalém, ela tá tranquila, como vocês podem ver. Essa é a maior violência acontecendo aqui no momento. Aqui a gente tá bem, graças a Deus. Jerusalém,
A situação é diferente em lugares diferentes do país, o pessoal do sul também é diferente. Se vocês têm criadores de conteúdo, youtubers que moram no sul, acompanhem, vejam também a realidade deles. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Eu vou deixar a live agora salva. Vocês podem encaminhar para os amigos de vocês. E as perguntas que vocês tiverem, vocês também podem mandar nos comentários. Não dá para falar de tudo em 5 minutos, ou aqui no caso em 30 e poucos minutos de live. Eu tô preparando o vídeo, vai pro canal no domingo, a gente vai fazer outras lives, a gente vai seguir falando. Não dá para falar tudo de uma vez. Quem tenta resumir isso, o conflito, em 2 minutos, acaba cortando informações importantes. É isso, eu amo todos vocês, um beijo e a gente se vê na próxima.